Família, Projeto de Deus, parte 2. Eu quero que você abra sua Bíblia, o seu aplicativo, o seu telefone aí, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 7 a 9. Antes eram abra as Bíblias, agora é clique na sua Bíblia. É a forma mais moderna, Clique na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim o texto, a palavra de Deus: ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine o quê? Ensine a palavra de Deus. Ensine os valores, os princípios da palavra. Converse sobre esses valores, esses princípios, a todo momento, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse texto conhecido é um texto maravilhoso, especial, que está ali na palavra de Deus, de uma forma bem resumida. E esse texto, ele nos leva a um entendimento de que o cenário naqueles dias, naquele momento da história da família primitiva, é onde se existia mais tempo em família. O texto, se você lê ele, você vai perceber que sentavam-se à mesa juntos, tomavam-se refeições no café, ou no almoço, ou na janta, mas tinha-se momentos ao redor da mesa. Hoje, infelizmente, cada um pega o seu prato de comida, de lanche, e vai para uma televisão dentro da casa. Está cada vez mais escasso ao redor da mesa. E naqueles dias nós vemos que eles faziam caminhadas juntos, trabalhavam juntos, havia uma presença maior dos pais na vida dos filhos. E Moisés, ele está descrevendo no texto que o povo de Israel, ele se torna uma nação através da instrução, através do ensino, através da educação. O povo individualmente forma-se famílias, e essas famílias estão inseridas na sociedade, e essas famílias são instruídas, são educadas, são disciplinadas para viver em sociedade. Entra os valores, os princípios da palavra de Deus na vida dessa família, e Deus delega essa tarefa de instrução ao pai e à mãe. Os pais auxiliam na mudança de mentalidade dos seus filhos através da palavra de Deus. No dia a dia, os pais, ao redor da mesa, trabalhando junto. O texto também nos remete que naqueles dias eles trabalhavam juntos. O pai ia para a roça, o filho ia junto, o pai semeava, o filho semeava, colhia, e depois, em forma de tribos, iam para as feiras, e ali se trocava o arroz pelo feijão, o feijão pelo arroz, pelo trigo, e todos os condimentos que eram necessários para a vida, tinha-se ali na casa, porque as famílias faziam isso em conjunto. Os filhos trabalhavam juntos, iam juntos e voltavam juntos. Então tinha-se relacionamento. Esse texto de Deuteronômio fala para imprimir no coração da criança a palavra de Deus, para que os sonhos e as promessas do Senhor se materializem na vida dele, na vida dela. Deus revela a Moisés que a criança tem uma capacidade acima da média de armazenar instruções, que a criança é uma esponjinha e ela recebe, ela é ávida em receber instruções, orientação, de receber disciplina. Quando eu falo de orientação, educação, instrução, a palavra-chave é disciplina. Disciplina significa instrução, disciplina significa orientação. E não é só a criança que recebe disciplina.
Não é só a criança que recebe orientação, instrução, nós também recebemos, amém? Nós também recebemos, graças a Deus por isso. É interessante que nos dias de hoje, nós deixamos muitas vezes de estar junto com os nossos filhos em trabalhos domésticos. Porque, não, se o meu filho trabalhar junto comigo para limpar a casa, eu não consigo limpar a casa. Eu vou levar 2, 3 horas o que eu faria em meia hora. Se o meu filho me ajudar a lavar o carro, eu confesso para você que eu fiz a experiência ontem. Fomos em família lavar o carro. Então eu estou falando aqui com propriedade. E chegou um determinado momento que a minha menininha estava lá na poça de água, lavando o paninho dela. E ela ia passar na lata ali, na lateral. Falei, não. E estávamos ali, né, lava uma roda, lava aquela roda de novo, e lava de novo. E aquilo que eu poderia fazer em 40 minutos, eu levei 1h40, 1h30 e eu não terminei, porque hoje a minha esposa olhou o carro e falou, nossa, mas está sujo. Eu falei, sem cobrança, porque ontem estávamos ali, né, e água para cima e água para baixo. Mira a mangueira para o chão, por favor, mira para o chão. E só que se eu não faço isso, eu perco uma oportunidade única de disciplinar, de orientar, de instruir naquele momento de lavar o carro. Muitas vezes nós queremos fazer essas tarefas que poderia ser feito com diversão, que poderia ser feito em família, nós queremos fazer sozinhos, porque é mais rápido, porque o carro não vai riscar com certeza, porque não vai ter problema de quebrar nenhum copo, nenhum prato. Então, nós muitas vezes não aglutinamos a nossa família em prol de uma tarefa que com certeza teria aprendizagem, teria disciplina. Há 3 ambientes de maior relevância na aprendizagem, na disciplina. Quais são eles? Repita comigo: família, escola e igreja. Esses 3 ambientes é extremamente relevante. Por quê? Porque a criança passa o seu tempo de qualidade na família, na escola e na igreja. Mas quanto tempo que ela passa com a família? Quanto tempo que ela passa de qualidade na escola? E quanto tempo na igreja? Por anos trabalhamos com juniores adolescentes e tinha pais que falavam, meu filho está de castigo, ele não vai no retiro da igreja nesse semestre. Eu confesso que arregalava os olhos, né? Falava, meu Deus, como assim? Você vai tirar essa atividade que é uma atividade espiritual, extremamente importante, relevante para a eternidade do seu filho? Então esse zelo, esse cuidado, quando nós falamos desses 3 ambientes, esses ambientes precisam de alegria, precisa de diversão, precisa ser ambientes seguros. E por incrível que pareça, 88% dos abusos sexuais acontecem nos lares, nas famílias. Aonde a criança deveria ser mais protegida, mais cuidada, ter mais segurança, é onde, de todos os abusos, o percentual é altíssimo dentro dos próprios familiares. Primos, irmãos, parentes próximos. Esse texto está dizendo para nós, seja persistente, seja repetitivo em casa, ao acordar, ao dormir. Por quê? Porque a criança tem uma absorção ampliada. Ainda bem que a criança nasce criança, porque daí você pode disciplinar, usando todas as medidas da disciplina, com maior facilidade, porque ela é criança. Se ela nascesse já com 15, 18 anos,
com certeza ela não deixaria você disciplinar ela como se fosse uma criança. A luta já seria maior, o entrave já seria maior, a dificuldade já seria muito maior. Insistência é ser perseverante em ensinar o que cremos. E caso você não ensine, eu quero dizer para você que alguém vai ensinar. Caso você não faça a parte que Deus delegou para mim e para você, caso que nós não façamos a nossa parte, alguém irá fazê-lo. A repetição é mais do que falar. Muitas pessoas dizem, mas eu já falei 5 vezes, eu já falei 8 vezes, já falei 15 vezes, mas educar, disciplinar não é apenas falar. Falar é uma das formas de comunicação. Tem diversas outras formas de você comunicar. E quando você comunicar com uma criança, um junior, um adolescente, tem que ser na linguagem dele, que ele entenda, que ele compreenda. Porque senão nós estamos comunicando algo que é incompreensível para aquela criança ou para aquele adolescente. Infelizmente há um projeto de lei, existem vários projetos, mas um deles específico quer tirar os termos pai e mãe da família e substituir por cuidador e cuidadora, para não constranger os filhos que são adotados por uma dupla. O meu primeiro ponto que eu quero conversar com você, disciplina para a vida. Disciplina para a vida. Provérbios capítulo 19, versículo 27, diz assim: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Se você, meu filho, Deus falando, se você, meu filho, afastar, põe o texto lá por gentileza, parar de ouvir a instrução, a disciplina, que pode ser correção também, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Parar de ouvir instrução é perecer. Toda instrução necessária para a vida está contida na palavra de Deus, amém? Toda instrução que nós precisamos. A própria Bíblia diz que a Bíblia é espírito e ela é vida. Espírito e vida. Se a Bíblia é vida, então eu preciso, como se fosse um copo de água, beber dessa vida. A água da vida gera vida ou não? Sim ou não? Então, se ela gera vida, eu preciso beber da palavra de Deus diariamente para gerar vida no meu espírito, no meu corpo, na minha alma. Instrução significa ensinar o que era desconhecido. A Bíblia tem esse poder de iluminar o entendimento e de nos revelar o desconhecido. Instruir é disciplinar, é amoldar. A Bíblia diz para não nos amoldarmos segundo o padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? Qual é o padrão do mundo? O mundo, ele é competitivo. Ele diz que para você sentar nesse lugar onde você está sentado, alguém tem que sair de cena. Mas a palavra de Deus diz que cada um de nós temos o nosso espaço. Não tenho que tirar ninguém. Você, eu e você, nós temos o nosso espaço. Mas o mundo ensina de uma forma diferente. E muitas vezes nós recebemos disso, nós nos alimentamos disso, nós bebemos disso que o mundo está nos oferecendo. E muitas vezes temos resultados errados, porque nos alimentamos, nos nutrimos de forma errada. Não nos nutrimos da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo aqui, cuide para não ser instruído, disciplinado, moldado por padrões contrários à palavra de Deus, que é vida. Disciplina é algo bom, mas infelizmente, pelo nosso histórico, pelo nosso passado de algumas pessoas, nós entendemos disciplina como algo ruim. Por quê? Porque foi feito com raiva.
foi feito com o chinelo sendo lançado assim, certeiramente, lembra? Impressionante como acertava aquele chinelo, né? Era um alvo assim, não sei se porque eu era grande, eu era muito grande. Ou, né, em outros casos, né, o que tinha na mão era uma vassoura, era o cabo da vassoura. Em outros casos era, infelizmente, já ouvi muitas histórias, né? Era a pedrinha, o tijolinho que estava ali perto. E pelo fato de termos recebido disciplinas como essa, nós entendemos que a disciplina é ruim. Mas eu estou aqui nessa hora para dizer para você, a disciplina é boa. A disciplina é maravilhosa. Deus, Ele ama a quem Ele pode aplaudir. É para Jesus, querido. É para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A disciplina, ela serve para motivar, ela serve para animar, ela serve para que a pessoa alcance, para que a pessoa atinja. Nunca é para paralisar, nunca é para, não, eu estou correndo, dou um passo perna na pessoa, ela cai, aí estou ganhando de você. Não, a disciplina, quem faz ela, faz para que a pessoa atinja, alcance, tenha êxito. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, ensina a criança no caminho. O texto está dizendo que tem uma rota. Instrua a criança no caminho segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará dele. Então existe um caminho, existe um trajeto. A disciplina é um processo de mordomia, de zelo, de cuidado. Quando nós falamos de disciplina, nós estamos dizendo que queremos colocar ou a criança, ou o jovem, ou qualquer indivíduo na rota. E qual é a rota? A rota que Deus traçou para cada um de nós. Esse é o alvo da família, da escola, da igreja. Colocar a pessoa no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque são instituições que têm influência na formação, na educação, na disciplina das pessoas. Disciplina é rotina e faz com que nós, eu e você, saiamos da zona de conforto. E ela tem duas esferas muito importantes. Qual é as duas esferas da disciplina? Ela é preventiva e ela é corretiva. Ela é preventiva e ela é corretiva. Repita comigo: preventiva, corretiva. Disciplina não é vara, queridos. Disciplina não é bater. Quando eu falo que vou disciplinar, eu vou aperfeiçoar, eu vou treinar, eu vou exercer governo. Governo para a pessoa, eu que estou disciplinando, estou governando. E a pessoa que está recebendo disciplina, estou colocando ela numa posição de governo. Então, quando os pais disciplinam, é esse o propósito. Quando um apacentador disciplina de forma preventiva ou corretiva, é esse o propósito, trazer a pessoa para um nível mais alto. Nunca é palavras de desânimo, nunca é desmotivação, sempre motivar, animar, trazer para cima. Esse é o alvo. Quando eu falo que a esfera da disciplina é preventiva, é que ela acontece antes da situação ocorrer, por isso que é preventiva. De que forma? Dialogando, mostrando todo o cenário antecipadamente, fazendo um mapa qual é a rota, dando instruções, orientações, de forma preventiva. Quando você faz caminhada uma vez, 2 ou 3 vezes por semana, você está usando da disciplina preventiva. Porque a corretiva depois é o remédio, é ir para o médico, Então a preventiva. Isso traz também saúde. Sim ou não? Então, essa é a ideia quando falamos de disciplina preventiva. Noé foi disciplinado, ele aceitou a disciplina preventiva na sua vida.
Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim a palavra de Deus: pela fé, Noé, quando avisado, então foi avisado, foi dialogado, foi conversado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ele confiou, ele deu crédito na palavra. Ele deu crédito na conversa, naquilo que Deus tinha mostrado, naquilo que Deus tinha orientado para ele. Interessante que os seus filhos não receberam de Deus a instrução, a disciplina, a orientação. Os filhos de Noé receberam de Noé. E eles aceitaram a disciplina do pai e toda a família foi salva. Toda a família recebeu salvação. Noé, pela fé, teve capacidade de enxergar o que os seus filhos não estavam enxergando. E os filhos também acionaram o princípio da fé e disseram: ok, concordamos, pai. O que é para nós fazermos? Qual é a direção? Qual é a orientação? Diga para nós o que temos que fazer. Quando falamos de disciplina preventiva, significa ouvir e crer. Crer é tomar uma decisão. Quando não fazemos nada, nós também estamos decidindo. E toda decisão tem consequências. Então, quando ouvimos, temos um filtro. Precisamos cuidar com esse filtro, porque esse filtro muitas vezes está moldado de acordo com aquilo que não é a palavra de Deus. Por isso que temos que nos encher da palavra de Deus, para que quando ouvirmos alguma coisa nós possamos dizer: lambano, é meu, eu aceito, eu creio, eu vou caminhar nessa decisão, eu vou fazer essa escolha na palavra de Deus. A consequência da decisão de Noé foi salvação de toda a sua casa. Prevenção é verificar se a pessoa que você está disciplinando deu crédito ou não. Eu quero ler Provérbios 19, versículo 20, por favor. Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ouça conselhos, aceite instruções, e você será sábio. Como trabalhar um exemplo, pelo menos, de disciplina preventiva com relação à educação de pais e filhos? Muitas vezes acontece do filho entrar numa conversa, já aconteceu com você, você está conversando e o filho entra assim, de sola, né, na conversa, e você fica ali naquela situação, não sabe nem o que fazer e constrangido. Uma forma de você instruir é dizer: filho, quando você quiser falar com o papai, com a mamãe, venha, se aproxime e toque no papai, toque na mamãe. E daí quando você tocar no papai e na mamãe, nós vamos dar um jeito ali na conversa e vamos atender você. Por que é importante atender a criança? Porque os pensamentos da criança é acelerado. Criança, se ela não falar com você, por isso que ela vem de sola, porque se ela não falar, ela esquece. E não dá para você pedir que nem um adulto: pega um papelzinho e anota, por gentileza, o que você quer falar com o teu pai, com a tua mãe, e depois nós conversamos, faça uma pauta, faça... Dá para fazer assim? Não dá. No passado, né, dizia-se que a criança ficava no sofá quietinha assim, e quando estava na sala, e ela nem se mexia. Agora eu pergunto para você, isso será que é correto? Ficar lá, ela nem se mexia, por quê? Porque ela sabia que o tijolo ia rolar, cabo de vassoura ia rolar, ela sabia que algo especial ia acontecer com ela.
se ela avançasse o sinal. Então era com medo, era com receio. Então essa não é a forma correta de disciplinar, de instruir, de educar. Então deixe a criança se aproximar, tocou em você, é uma medida preventiva, para que você já não levante, não falei para você, veio lá, não era para ter estragado a conversa, chegado no meio. Quantas vezes eu já falei isso para você? Adiantou falar todas essas vezes? Não, a criança voltou lá e fez a mesma coisa. Por quê? Porque ela é criança. Bem-vindo ao mundo da criança. Nós esquecemos, é interessante que nós esquecemos. Quando nós nos esquecemos de como é a criança, Deus nos dá filhos. E daí nós começamos a brincar com esse filho, fazer bolinho com esse filho. Ele vê lá na escola chazão dele, quer fazer com você em casa, né? E daí quando nós nos esquecemos de como é os filhos, porque daí eles já estão grandes, Deus nos dá netos. Daí nós voltamos a rolar no tapete com o neto, voltamos a levar chazão, estou brincando. Mas é especial, queridos, porque essa é a família. E Deus faz isso porque Ele está dizendo para mim e para você: nunca esqueça como é uma criança. Nunca esqueça como é uma criança. Queridos, a medida preventiva, Noé foi disciplinado, ele foi governado pela palavra de Deus. Disciplina preventiva é ouvir e crer, e tomar uma ação, fazer. Isso fará com que nós usufruamos de uma vida plena, de uma vida satisfeita, de uma vida abundante, amém? Amém. Se a criança ouvir e não crer, logo ela não fará, e isso levará ela para uma segunda esfera, que eu posso chamar para você, que é a disciplina corretiva. Você está aberto para ouvir sobre a disciplina corretiva? Amém. Então essa esfera, que é a disciplina corretiva, ela acontece quando a preventiva não produz mais efeito. A preventiva não está dando mais, então agora eu vou usar o método corretivo. Mas o método corretivo, na tua cabeça eu sei, estou vendo, eu estou enxergando. Vara, né? Não. O método corretivo tem outras medidas antes. Tem outras propostas antes. E claro que vai chegar na vara. Muitos pais se utilizavam de castigos para corrigir seus filhos. E utilizam ainda até hoje. Só que enquanto a criança ela é criança, o castigo resolve. Quando entra na adolescência, na juventude, resolve castigo? Se resolver, você me diz, por favor. Não resolve. Você vai dizer para ele: eu vou tirar o celular. Ele diz: eu uso dos meus amigos. Eu compro com meu dinheiro. Se não duvidar, vai dizer isso ainda. Compro com meu dinheiro. Então, o castigo não é a melhor forma de nós corrigirmos. E eu troco a ideia de castigo para perca de privilégios. Porque se nós queremos que os nossos filhos entendam o amor de Deus Pai, que é um amor perfeito, o nosso Deus Pai castiga, então nós pais também não castigamos. Nós pais também não castigamos. É interessante que o dia da criança é em outubro. Deveria ser, as crianças tinham que fazer uma passeata e dizer que quer em fevereiro. Porque em outubro muitas crianças não ganham presente. Porque passou quase todo ano e às vezes não vai bem na escola e às vezes briga com os colegas e o pai diz: olha, não vai ter presente no dia da criança. Você lembra disso? Nós deixamos muitas vezes de comemorar o fato da criança ser criança. E eu quero dizer para você, daqui a pouco vai passar, ela não vai ser mais criança. E nós vamos perder a ideia de comemorar ela ser criança. Então, eu ficava horrorizado, falava: poxa, será que esse ano eu vou conseguir? Meu Deus, eu tenho que conseguir um presente, né?
Mas era em outubro. E muitas vezes nós não ganhamos, e você não ganhou também por algumas peripécias que fez na infância. E daí você diz, quando eu virar pai, eu também não vou dar presente. Mas daí a gente ouve as mensagens da graça, né? Você fala, Senhor, me perdoa, Pai, eu vou. Nós precisamos festejar, queridos, as festas, o Natal, o Dia das Crianças, pelo fato de ser Natal, de ser o Dia das Crianças, de ser a Páscoa. Não influenciar isso com as situações que acontecem. Existem 4 passos para a disciplina corretiva. Antes eu quero ler Provérbios capítulo 6, de 20 a 23. Presta atenção nesse texto. Provérbios 6, 20 a 23. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução, a disciplina, a correção é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que produz a vida. O caminho que produz a vida. 4 passos que eu entendo para a disciplina corretiva. O primeiro é estabeleça limites. Estabeleça limites. Lá em casa é livre. É livre. Livre para pegar o que tem na geladeira a hora que quiser. É livre para dormir. É livre na hora de acordar. Mas vai chegar o dia que os nossos filhos precisarão trabalhar e vão precisar acordar cedo. E essa liberdade foi benéfica ou não? Não, mas daí quando ele estiver lá, daí sim, podemos formar hábitos, podemos instruir, disciplinar antes. A disciplina corretiva, em vez de você dizer não faça, diga o que deve ser feito. O filho deve saber o que se espera dele antes de você responsabilizá-lo. O segundo passo da disciplina corretiva é explique o que haverá na disciplina corretiva. Diga que a preventiva já foi e que agora nós vamos entrar na corretiva. O terceiro passo é repreenda mostrando o ato e levando ao entendimento da correção que está sendo aplicada. O perdão, ele deve fluir. Teve uma situação que um pai veio e falou, olha, pastor, eu aplico a varinha como corretiva, eu entendi, mas eu não consigo olhar para o meu filho depois de 3 horas ali que eu apliquei a vara. Só depois de 3 horas, 4 horas que eu consigo ir lá e olhar no olhinho dele, no rosto. Falei, poxa, tem que mudar isso. Porque você está disciplinando com amor, você está disciplinando porque você ama. E se é porque eu amo, então eu preciso que o perdão flua. Preciso abraçar, preciso estar junto ali. Se a criança quiser chorar, e se ela chorar, deixa ela chorar. E você é pai naquele momento, chora junto. Porque você está fazendo isso em amor. Uma disciplina corretiva, quando aplicada apropriadamente, ela protege e restaura a consciência, seja do filho, seja do discípulo, seja de um aluno. Quando aplicada corretamente, ela restaura a consciência. A pessoa diz, caiu, ela cai em si. Ela diz, eu entendi. Ela cai em si. Disciplinar é uma expressão de amor, seja de forma preventiva ou corretiva. Se a Bíblia diz que devemos disciplinar, então devemos crer no que a palavra diz. Ela diz que a única forma de tirar a estultícia da criança é com a varinha da disciplina. O meu segundo ponto que eu quero conversar com você, o papel da escola. O papel da escola.
É interessante que há uma bandeira muito grande do Estado em querer tomar posse dos nossos filhos. E uma parte dessa bandeira chama-se escola em tempo integral. A escola em tempo integral, o teu filho que poderia ficar mais tempo com você, ele acaba ficando 6, 8 horas, muitas vezes o tempo de qualidade na escola. E muitas vezes, infelizmente, a escola ela não está preparada para ensinar como os pais ensinam. Eu pergunto para você agora, a escola ensina como você ensina, sim ou não? Não, não tem como. Eu quero ler o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Essa é uma história bem conhecida. O livro de Daniel, para mim, é um livro que trata de disciplina, de educação. É um livro, um tratado de disciplina, de educação. E naqueles dias, Daniel ele é tirado da onde ele estava, da sua família, da sua parentela, da sua tribo, e ele é levado para a Babilônia. E é interessante que dão lá um curso, um treinamento, uma faculdade para ele de 3 anos. E o que mais me chama a atenção é que esses 3 anos não são suficientes para mexer naquilo que os pais implantaram durante a infância, a adolescência de Daniel. O alimento que Daniel recebeu em casa, ele foi muito mais poderoso do que o que ele recebeu lá na Babilônia. É interessante que Deus dá uma habilidade para ele, e ele vai lá e ele trabalha, ele se esmera, ele se dedica nessa habilidade. Ele não fica mostrando os seus diplomas, os seus certificados, mas ele vai lá para servir o povo da Babilônia. Um povo que era incrédulo, um povo idólatra. Agora Daniel e seus amigos estão ali exercendo governo, exercendo influência, porque foram disciplinados com tal maestria pelos seus pais, e a influência daquela nação, a influência daquelas pessoas não atingiram o coração dele. Ele não se deixou amoldar, ele não foi moldado pelos babilônicos. Infelizmente, vemos as escolas querendo desconstruir o que as famílias e a igreja está construindo por anos na vida dos filhos, tirando a centralidade de Deus e da sua palavra. Percebemos o declínio na educação escolar, uma doutrinação ideológica presente no discurso em grande parte dos livros didáticos, corrompendo a educação e os valores da família. Eu pergunto para você, nós cristãos, se eu tenho um grupo de crianças e eu tenho diversos brinquedos ali numa sala, e eu estou cuidando daquelas crianças, e eu percebo que um menino de 3 anos, 4 anos, ele começa a brincar de se maquiar na frente do espelho. Esse menino de 3 anos, eu estou ali cuidando, eu percebo que ele começa a brincar de boneca, de casinha com as meninas. Eu pergunto para você, você acha que eu deixaria ele continuando brincar de casinha, de se maquiar, de boneca? Eu vou oferecer as outras opções, a bola, o carrinho. Vou falar grosso com esse menino. Porque eu entendo que isso deve ser construído, isso deve ser ensinado, ele deve ser disciplinado. Agora eu pergunto para você, na escola lá onde o seu filho está, é assim que pensam também? É assim que eles estão fazendo também? Você sabe aonde o seu filho está inserido? Em qual contexto está inserido?
Qual o pensamento que aquela pessoa que está ali disciplinando, como que é? Queridos, será que a orientação concedida no lar está sendo respeitada ou está sendo contestada e desafiada? A mente e o coração são celeiros, aonde somente Deus pode encher com a sua palavra. Somente Deus pode encher com a sua palavra. Por isso a importância de quando essa criança volta para casa, quando esse jovem volta para casa, preenchermos com a palavra de Deus, orientarmos através da palavra de Deus, instruirmos através da palavra de Deus. O mundo defende a ausência de disciplina. Abrir mão da disciplina é promover o caos, a irresponsabilidade e o descontrole total. É fundamental que as pessoas escolhidas para atuarem num espaço, como escola, por exemplo, sejam ali também reflexo do caráter de Deus para os seus educandos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, diz assim: vocês mesmos são a nossa carta. Vocês mesmos são a nossa carta. Não precisa levar a carta escrita, porque você, o seu exemplo, a sua conduta é a carta, é a escrita, é a influência. É isso que o texto diz. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Os pastores, apacentadores, professores e pais, nós somos cartas vivas. Nós somos o currículo vivo a ser observado e imitado pelos estudantes, pelos discípulos, pelos alunos, pelos filhos, dia após dia. A vida dos educadores, dos pais, dos apacentadores é tão importante quanto o conteúdo que eles ministram, pois as pessoas aprendem a imitar antes de aprender a conhecer. As pessoas aprendem a imitar antes de aprender a conhecer. A criança, ela escova o dente, uma criança de 1 aninho e meio, 2 anos, ela escova o dente por imitação, não porque ela acha que os dentes dela vai cair. A criança escova os dentes por imitação. A criança lava as mãos por imitação, não porque ela sabe que tem perigo. Ela não entende dos perigos. Ela desconhece os perigos. Ela faz isso porque ela vê eu e você fazendo. Infelizmente, os jovens estão casando cada vez mais tarde. É um padrão social que tem feito com que as famílias se formem cada vez mais tarde. Mas por que isso tem acontecido? Porque muitas vezes esse jovem, enquanto criança, ele viu um lar desestruturado. Ele viu um pai dizendo que sempre ia faltar, que o dinheiro não dava, que crise e não sei o quê. Você acha que esse adolescente, esse jovem vai querer construir família? Se ele percebe em nossas palavras, em vez de construir, uma desconstrução? A família exerce papel importante na formação da identidade, para assegurar a individualidade e abandonar a infância. Para isso precisa da presença dos pais. Para que assim como Daniel foi lá na Babilônia e fez diferença, os nossos filhos possam ir para a faculdade, para a escola e lá ser diferença, e lá fazer diferença. E eu declaro, querido, que eles fazem diferença sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fazemos diferença sim. Eu quero, o meu terceiro ponto, o papel da igreja. O papel da igreja. Você está recebendo essa palavra? Amém, glória a Deus. Mateus capítulo 28, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então nós estamos entendendo que disciplinar é
discipular. É isso que o texto está dizendo. Evangelize, fale do amor de Jesus, apresente a salvação para as pessoas e discipule essas pessoas, e discipline essas pessoas, oriente essas pessoas, instrua usando a prevenção ou a correção. Um discípulo é um aluno e todo aluno precisa ser iluminado. Todo aluno, ele está querendo conhecimento. Não deveria, mas há uma distância, infelizmente. Quando falamos do papel da igreja, há uma distância do nosso estilo de vida e dentro da igreja e fora da igreja. Nós precisamos, o que nós somos aqui na igreja, nós precisamos também ser lá fora. Nós também precisamos ser lá fora. A igreja, ela é sal, ela é luz, aonde ela coloca a planta dos pés. Aonde as pessoas vão, elas são sal e são luz, elas fazem diferença. Ser cristão integral é ser exemplo em qualquer ambiente. Não podemos ter uma vida dúbia, pensamentos e atitudes inconstantes. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Não podemos ter essa vida dúbia. Uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Por isso que o papel, da igreja, nós somos igreja. Eu e você somos igreja, amém? A igreja tem como prioridade preparar as pessoas para que pensem como Deus pensa, apresentando soluções bíblicas para todas as áreas da vida, apresentando respostas para todas as áreas da vida. Daniel, quando foi para a Babilônia, ele apresentou respostas. Ele foi igreja lá na Babilônia. José, quando foi para o Egito, ele foi a resposta lá para o Egito, porque lá ele fez diferença, lá ele foi influência. Da mesma forma, nós, como igreja, devemos ser influência e gerar influência. Na igreja acontece o pastoreio, na igreja acontece o aconselhamento, acontece o ensino, com o objetivo de nutrir as pessoas com a palavra de Deus, para que tenham êxito e sucesso na sua vida. A igreja tem um papel muitas vezes limitado. Por quê? Porque é domingo, daí no próximo domingo, daí no próximo domingo. Por isso que nós orientamos: escute a palavra de Deus durante a semana, ouça a palavra de Deus, busque lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Isso é fundamental na nossa vida como indivíduos e na nossa vida como família. Eu quero concluir a mensagem falando do papel da família. O papel da família. Qual é o papel da família? Mateus capítulo 19, versículo 6, diz assim: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, ninguém, nem você mesmo, pode separar. Não tem como a família exercer um papel se a família está dividida. Não tem como a família disciplinar os filhos se os pais estão separados. Os pais precisam estar juntos, em aliança, unidos. Você já tentou, numa aula de artes, grudar duas folhas de sulfite uma na outra? E você já tentou também desgrudar essas mesmas duas folhas? Alguém já fez essa experiência? E tentar imaginar que ao separar essas duas folhas elas vão ficar perfeitas, em bom estado?
Você acha que sim ou não? Não. Ao grudar essas duas folhas, agora elas são uma só. O texto está dizendo que marido e mulher é uma carne só. O que dói nela, dói em você. O que dói em você, dói nela. É isso que o texto está dizendo. Não tem como separar. Se separar, vai destruir. Vai destruir. Vai haver um rompimento e não vai ter como usar mais essa folha. O lar é a instituição primária que produz o caráter de Cristo na vida do casal e na vida dos filhos. Infelizmente, há filhos que fogem dessa disciplina de construção do caráter. Fogem, saem de casa. Não, eu não quero. Por quê? Porque a lixa, muitas vezes, quando a gente fala de construir o caráter, é lapidar. Construir o caráter é como passar uma lixa numa madeira bruta. E muitas vezes os pais querem passar essa lixa quando o filho já tem 15, 17, 18 anos. E daí não tem aceitação. Não aceita. Então a madeira, ela precisa ser lixada. E eu preciso usar lixas lá atrás, lixas grossas. E à medida que o tempo vai passando, lixas mais finas. E por que há separação entre os casais, nos casamentos? Porque não querem que o caráter seja formado. Não estão atentos que o casal, um com o outro, está se lixando, se lapidando, construindo. E esse casal está agora construindo os seus filhos, também através do relacionamento, lixando, lapidando, forjando. Esse é o papel da família, quando nós falamos de disciplina, de educação, de instrução. Todas as questões familiares têm um impacto profundo sobre o tipo de pessoa que a criança se tornará. Eu vou repetir, todas as questões familiares têm um impacto profundo sobre o tipo de pessoa que a criança se tornará. Os pais podem ajudar nas escolhas dos filhos, do nascimento até uma determinada idade, porque depois eles vão fazer as suas próprias escolhas. As suas próprias escolhas. Já não tem mais, os pais já não conseguem mais. Agora o filho tem que ver o pai como um mentor. Como um mentor. Aonde o filho vai lá e agora pede ajuda, pede apoio, pede conselhos. O propósito do lar cristão, queridos. O propósito do lar cristão é desenvolver os princípios da palavra de Deus na vida dos filhos. Disciplinar de forma preventiva ou corretiva, mas com amor, porque a pessoa que está recebendo essa disciplina, antes de ser o seu filho, é filho de Deus. Se você está disciplinando o seu cônjuge, dentro desse entendimento que eu falei, instrução, educação, correção, você saiba que o seu cônjuge também é filho de Deus, é filha de Deus. Então tem que ser feito isso com amor. Eu preciso me utilizar da disciplina com amor. Os pais são os autores da vida de uma criança. Logo, eles são os responsáveis pela educação para que a vida presente seja bem sucedida e principalmente a eternidade dos seus filhos. A família é a primeira imagem da casa de Deus, aonde disciplinar os filhos em amor deve ser diariamente para preservar a vontade de Deus na vida dos seus filhos. Escola, igreja e família precisam trabalhar em aliança, trabalhar juntos. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé nesse momento, por gentileza. Queridos, os pais, eles são os canais por onde a fonte, Deus é a fonte, mas os pais, o apacentador, o professor, o discipulador, ele recebe da fonte e ele transmite
para os seus discípulos, para as suas ovelhas, para os seus filhos, aquilo que ele recebe da fonte. E conforme vão ensinando, conforme vão instruindo, conforme vão disciplinando, daqui a pouco os seus filhos, as suas ovelhas, vão beber diretamente da fonte. Diretamente da fonte. Mas você foi esse canal primário de bênção na vida dessa pessoa, desse indivíduo, dessa criança. É o meu relacionamento, é o seu relacionamento com Deus que dá habilidade para que nós tenhamos uma família bem-sucedida, para que sejamos pais e mães bem-sucedidos. Eu quero ler o último texto que se encontra em Salmos capítulo 127, versículo 1 e 2. Quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. Se não for o Senhor, querido, o construtor, e é assim que diz o texto, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O texto está dizendo que é o Senhor que constrói a sua casa. É o Senhor que constrói a minha, a nossa casa. Queridos, Ele é o construtor. Casa aqui no texto é família. Ele é o grande eu sou, Ele que fornece abrigo, Ele que fornece alimento, Ele que fornece a paz, Ele que fornece a abundância, a segurança. É Ele, vem das mãos dEle. O texto está dizendo que o Senhor vigia, significa que Ele é o centro de todo o poder, Ele é soberano, Ele é o grande eu sou na sua e na minha vida. O texto fala que concede o sono, isso significa colheita, resultado, isso significa bênçãos divinas para a minha e a sua família. Eu quero declarar bênçãos divinas para a sua família em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu quero orar agora, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor criou a instituição mais poderosa na terra, que é a família, que é a igreja. Pai, obrigado, Senhor, porque através da família nós podemos, Senhor, receber, através da igreja, receber, ó Deus, um toque, a Tua palavra, sermos ministrados, ó Deus, e fazermos diferença onde o Senhor nos coloca. Pai, eu declaro sobre cada um aqui uma família poderosa para a honra e glória do Teu nome. Filhos, ó Pai, obedientes, filhos maravilhosos, instruídos, educados, disciplinados na Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom